Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Um tempinho que a gente não se fala por aqui, né? Que a gente não tem feito nossas lives. E nós fazíamos normalmente pela manhã. E dessa vez eu deixei à disposição de vocês para que nós definíssemos um melhor horário. E vocês escolheram esse horário. 19 horas horário de Manaus e 20 horas horário de Brasília. Então estamos nós aqui. Chamem as pessoas, apertem nesse aviãozinho aí, chamem os amigos para a gente bater um papo leve aqui. O nosso tema de hoje foi praticamente uma chamada, né? Uma chamada para os prestadores, né? Conheçam as regras do jogo e evitem perdas financeiras. E é exatamente isso, gente. Na saúde suplementar, se a gente não conhecer as regras, se nós não conhecermos as regras que regem essa saúde suplementar, tanto o prestador de serviço de saúde quanto a operadora, né, que não tem jeito da operadora não conhecer, mas a gente vê, não poucas as vezes, alguns prestadores de serviço de saúde que desconhecem as regras, que desconhecem seus modelos de negócio, né? Implementam negócios no mercado, né? Seja ele clínica, seja laboratório, clínica de imagem, oncologia, hospital dia, independente do ramo que você escolha, independente da área que você defina estar, você precisa antes conhecer, estudar esse modelo de negócio, saber o que você precisa, de que forma você precisa atuar nessa área. Esse mundo da área de saúde, gente, ultimamente tem sido uma verdadeira selva de pedras. Então, para você sobreviver nesse negócio, você não pode ser amador e nem ter ao seu lado profissionais amadores. Você tem que ter ao seu lado profissionais que conheçam as regras, profissionais que estejam atualizados com todas as diretrizes que estabelece a Agência Nacional de Saúde, que é quem regulamenta, né, essa nossa saúde suplementar, seja tanto do lado prestador quanto operadora, né? Apesar dos conselhos de especialidade atuarem mais intensamente junto aos prestadores de serviço de saúde e as operadoras de plano de saúde, sim, essas são 100% regulamentadas pelas operadoras, não deixa de ser também os prestadores, né? Quando a gente presta serviço para as operadoras de plano de saúde, a gente precisa seguir tudo que estabelece a guia TIS, tudo que estabelece a TUS, então a gente está dentro do mundo da saúde suplementar. Eu, enquanto prestador, não posso desconhecer essas regras. Então, antes mesmo de estabelecer qualquer que seja o critério, quando você pensa em estruturar o seu negócio para atuar nessa área de saúde suplementar, é necessário conhecer. E conhecer muito bem, gente. E ter ao seu lado profissionais que conheçam. Vocês que já entraram aqui, vocês trabalham do lado da operadora ou do lado do prestador? Ou tem um prestador de serviço de saúde aqui comigo? Fala aí, gente. Coloca pra mim aqui. Quem é do prestador? Põe sua mãozinha aí e diz prestador, operadora. Deixa eu saber quem tá aqui comigo. Pra gente se conhecer melhor. Vamos pondo aí. Vamos iniciar aqui o nosso tema propriamente dito, que é pra gente não atrasar muito. Vão chamando as pessoas, tá? Vão chamando as pessoas, vão entrando aí, que a gente vai bater um papinho bem leve, tá? É um bate-papo leve mesmo, é pra gente entender um pouco mais sobre essas regras, é pra gente saber mesmo como funciona, a gente precisa saber. Essa minha troca de experiência com vocês aqui enriquece muito o nosso conhecimento, tanto o meu quanto de outras pessoas que eu vejo que conversam muito comigo no WhatsApp, mandam mensagem para mim, mandam pelo direct. Isso é muito importante, gente. É muito bom a gente discutir essas questões, até porque o nosso mercado, apesar de ser saúde suplementar, nós temos áreas diferentes, nós atuamos em mercados diferentes, né? Aqui em Manaus a gente atua de uma forma, São Paulo de outra, as regras de negócio são de outra forma, né? Acontecem de formas distintas. A gente sabe que acaba se fundindo tudo, mas existem particularidades de cada mercado. E é muito boa essa troca de experiência, tá? Muito obrigada a todos vocês que sempre estão aqui comigo. Vamos começar então aqui o nosso bate-papo sobre as regras do jogo que vão evitar que o prestador seja levado para a parte de perdas financeiras, né? Será que o prestador de serviço conhece? Será que ele conhece o seu modelo de negócio? Conhece as regras que regem o seu modelo de negócio?
Sempre, gente, antes de iniciar qualquer negócio, você tem um alto investimento. Não tem jeito, você precisa conhecer e você precisa também ter do seu lado profissionais competentes. Não pode ter profissionais amadores. A gente tem todo dia estar se capacitando, estudando, lendo as regras. Entra no site da Agência Nacional de Saúde, cada vez mais se capacitando para atuar nesse mercado. O prestador de serviço de saúde, antes de entrar na área, seja lá qual a que ele escolha, ele vai precisar alugar um prédio, ele vai precisar comprar um prédio, sei lá, da melhor forma que ele entender, constituir firma, estruturar as instalações, comprar equipamentos, pensar na parte documental, que é o alvará de funcionamento, alvará de licença sanitária, né? Memorial descritivo, QNES, conselho de especialidade. Ele passa por uma série de situações, ele passa primeiro por uma série de organização para poder pensar em se estruturar no mercado, nesse mercado da saúde suplementar. Então, não tem como não conhecer as regras, deixar de conhecer essas regras. É um investimento muito alto, você luta para estar nesse mercado, para depois sucumbir. Porque acredite, se você não se estruturar, se você além de conhecer as regras, não tiver do seu lado profissionais que conheçam também, que sejam capacitados, você vai ser só mais um na fila do pão e vai sucumbir. Acredite, você não vai conseguir permanecer no mercado se não conhecer as regras que fazem com que esse negócio funcione de forma adequada, né? Então não deixe de ter, você vai fazer um investimento, faça valer esse seu investimento, ter profissionais capacitados, o prestador de serviço de saúde ter profissionais capacitados não é custo, gente, isso é investimento. O prestador tem que pensar não só em números isolados, ele precisa pensar em valores, o que traz valor para a minha empresa. Não tem como eu ter profissionais amadores, profissionais que não conheçam essas regras. Eu preciso conhecer o que o operador espera de mim e eu preciso conhecer como devo estruturar meu negócio para ofertar esse serviço da melhor forma possível, de forma a atender os 3 clientes que são os principais, que são os 3 clientes principais de um negócio da saúde, de um prestador de serviço de saúde, seja ele clínico, seja ele laboratório, seja ele internação, hospitais para internações, hospital dia ou alta complexidade. Meus 3 clientes principais são quem? O paciente, o profissional médico e a própria operadora. Eu, enquanto prestador de serviço de saúde, tenho que estruturar essas 3 pernas. Paciente, médicos, né, ou os demais profissionais, como fisioterapeutas, psicólogos, os profissionais que prestam serviço para mim, enquanto prestador de serviço de saúde, e a operadora de plano de saúde. Esses são os 3 principais clientes de um prestador de serviço de saúde, tá? Você vai precisar buscar especialistas no mercado. Depois que você montou tudo isso, depois que você organizou a parte documental, depois que você já está com a empresa constituída, você vai fazer o que agora? Buscar profissionais médicos e os demais profissionais que fazem parte do corpo do negócio que você resolveu escolher para trabalhar, agora para fazer parte do seu quadro de profissionais. E aí eu preciso novamente pensar em conhecer essas regras e em ter também, eu enquanto prestador, ter também do meu lado esse profissional capacitado. Por quê? Porque entra agora a questão do repasse médico. Quando eu contrato os profissionais médicos, eu já tenho que pensar de que forma eu vou repassar os valores, de que forma eu vou fazer esse repasse médico, que dá praticamente uma outra live. Quando eu falo em repasse médico, é praticamente uma outra live, não tem como a gente entrar em detalhes aqui. Que aparentemente é simples, mas que pode se tornar um problema grande se você não conhecer as regras, se você não souber definir um contrato com os prestadores de serviço de saúde, no caso os médicos, você tem problema. Você precisa saber percentuais, você precisa saber de que forma você vai repassar, se com base na produção, se com base em faturamento, se com base em faturamento no momento do encaminhamento para a operadora ou se com base no faturamento após o pagamento desse serviço que você está encaminhando para a operadora. Então são critérios totalmente diferentes que envolvem algumas questões que precisam ser claras quando você monta um contrato, né, porque você não quer conflito. Eu, enquanto prestador de serviço de saúde, o que menos eu quero é conflito com o meu corpo clínico,
Da mesma forma que eu também não posso querer nenhum conflito com os convênios, a gente vai chegar lá já falar sobre os convênios, mas nesse primeiro momento a gente está buscando profissionais médicos para formar o nosso corpo clínico, então a gente precisa estruturar com ele um contrato. Então você tem que ter do seu lado, você está montando o seu negócio, você está estruturando o seu negócio, você não pode estruturar esse negócio já com falhas. Então você já precisa saber de que forma você vai atuar na contratação desses profissionais médicos que vão fazer parte do seu corpo clínico, tá? E aí entra também o conhecimento desse profissional que eu falo a vocês, que não tem como você criar uma empresa e deixar os processos dissociados, deixar os processos soltos, pernas soltas, tá? Alguém vai fazendo um pouquinho aqui, outro faz um pouquinho ali e a gente vai levando. Empresa dessa forma não se estabelece no mercado. Quando você monta uma estrutura, quando você monta uma organização, você já tem que definir processos. Quem são as pessoas que vão atuar em cada processo? Tem que ser claro, tem que ser muito bem estruturado, de forma que esses processos vão interagir entre si, mas cada um tem seu dono. Cada um vai funcionar e trazer a resposta de cada um desses processos, e aí sim você vai ter o resultado financeiro esperado. E tem que ter pessoas que saibam de cada processo, que conheçam a estruturação de cada processo, o que está envolvido nesse negócio. Tá bom? Então, quando você pensa em estruturar sua empresa, quando você pensa em trazer esse corpo clínico para sua empresa, já tem que ter pessoas que saibam como lidar com a questão do repasse médico. É muito importante, gente. Esse é um ponto muito importante dentro de qualquer clínica, qualquer hospital, independente de qual seja o modelo. Tá bom? Então, veja a importância de ter ao seu lado um profissional competente, tá? Você precisa também saber que você vai investir em marketing. Vai, não tem jeito. Aí você pensa, eu estou iniciando um negócio e eu já vou investir em marketing? Vai, não tem jeito. O marketing fortalece sua marca. Toda vez que você tem um negócio, você deixa ele escondido, que você não fala, que você não mostra o seu diferencial, você vai ficando à parte, você vai ficando alheio ao mercado, você vai ficando à margem. Então você precisa sim fortalecer, não é gasto, não pensa no marketing simplesmente como gasto, é investimento. E volta, lembra das 3 pessoas que eu falei, dos 3 clientes mais importantes para você enquanto prestador, que é o paciente, o profissional médico, os profissionais que você contrata para fazer parte do seu corpo clínico, e a operadora. Então, quem é que vai trazer? De que forma que você vai se mostrar para esses seus clientes? Mostrar que você está no mercado, que você está estruturado, que você tem uma organização saudável e estruturada no mercado. Com o seu marketing, mostrando de que forma você está, trazendo o seu diferencial. Tanto para o paciente, quanto para o profissional médico, quanto para as operadoras de plano de saúde. Então, o marketing é muito importante. Iniciou, já sabe que precisa ter, dentro dessa sua estrutura, já tem que ter lá o seu orçamento para investir no marketing. Como funciona, gente, o credenciamento entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde? Né? Você já estruturou tudo, você agora tem um corpo clínico, você está com tudo montado e agora você quer credenciar com as operadoras de plano de saúde. Como é que funciona isso? O que eu devo saber? Eu, enquanto prestador de serviço de saúde, eu tenho que saber o que para direcionar, para iniciar esse meu credenciamento? Antes de pensar, gente, antes de enviar qualquer documento, antes de estar ligando para o operador, antes de buscar o serviço, você precisa pensar no seu negócio primeiro. Eu devo pensar na minha concorrência? Eu devo avaliar a minha concorrência? Sim, mas essa não é a variável principal. O que você tem que ter em mente como variável principal ou variáveis principais que devem ser analisadas antes de iniciar um credenciamento, você deve conhecer os custos que envolvem os serviços que você vai disponibilizar. Não tem como você montar uma proposta de prestação de serviço sem conhecer seus custos. É necessário conhecer todos os custos envolvidos nos serviços que você vai disponibilizar para as operadoras de plano de saúde. Saber tudo, custo fixo, custo variável, seu custo com energia, seu custo com água, seu custo com funcionários, tempo de utilização de maquinários para realizar um exame de imagem, imagina uma ressonância. E você precisa saber qual é o tempo que você realiza um exame desse. Tudo isso é custo, tempo para a realização do procedimento, tudo que insumos, materiais, medicamentos,
Tudo que você vai utilizar precisa estar embutido no valor desse serviço que você vai disponibilizar para a sua operadora de plano de saúde, para as operadoras de plano de saúde. Eu devo conhecer o meu diferencial no mercado e eu tenho que ter um diferencial no mercado. Como eu falei para vocês, se você não entrar estruturado e se você não entrar com um diferencial no mercado, você vai ser só mais um na fila do pão e vai sucumbir. Negócio de saúde hoje precisa ser estruturado, precisa ter conhecimento, não pode entrar como um amadorismo, tem que ser profissional e tem que ter profissionais capacitados ao seu lado. O prestador de serviço de saúde precisa entender isso. Então você tem que ter sim um diferencial e mostrar esse seu diferencial e defender, saber defender. Quando você tem que saber se vender. Você tem que saber mostrar para que você veio. Manda para a operadora de plano de saúde todo o seu diferencial. Mostra todo o seu diferencial, inclusive já no marketing que você faz. No seu marketing você já vai mostrar tudo o que você tem de bagagem para ofertar. O que você vai estudar também? A necessidade da operadora. Você tem como saber o que essa operadora de plano de saúde mais requer aqui na sua área de atuação e que ela não está tendo. A operadora de plano de saúde, ela tem tem o prazo de atendimento. Existe prazo de atendimento estabelecido pela Agência Nacional de Saúde e as operadoras de plano de saúde precisam cumprir. Então, ela precisa ter todos os serviços disponibilizados no hall da Agência Nacional de Saúde. Se ela não tem, aí entra aquela questão de reembolso, o paciente faz particular, depois tem reembolso, que já é uma outra questão, que não dá pra gente citar tudo aqui, mas enfim, ela precisa disponibilizar para os seus usuários tudo que está no hall. Então, você enquanto prestador que está ofertando o seu serviço, descubra o que essa operadora tem de necessidade no mercado e busque esse serviço para disponibilizar para a operadora. O credenciamento, gente, não é algo simples, não é algo rápido que acontece do dia para a noite, é algo demorado e não é fácil de conseguir. Você precisa ter sempre esse diferencial. Mostra para a operadora o que você tem de diferente, o que você tem de interessante para que ela contrate o serviço, para que ela contrate, descubra a necessidade dela. Às vezes a operadora de plano de saúde, gente, tem a necessidade de uma determinada especialidade, que é rara na área que você está, na área de atuação sua é rara. Imagina subespecialidades. Normalmente subespecialidade em pediatria é bem complexo o atendimento por operadoras de plano de saúde. Pelo menos aqui na minha área de ação, aqui em Manaus, a gente tem muita dificuldade em conseguir prestadores médicos, né, em subespecialidades em pediatria para ofertar para operadoras de plano de saúde. Então, se ela tem essa necessidade, eu vou buscar. As consultas hoje, a parte ambulatorial das operadoras, normalmente é muito barata, é muito baixa. Os profissionais médicos não costumam aceitar os valores que elas ofertam como parte de um corpo clínico. Normalmente, se ele fizer o credenciamento direto com a operadora, o valor dessa consulta é maior do que se ele estiver aqui na minha clínica e eu credenciar a clínica como um todo. Porque normalmente as operadoras, elas têm dificuldade, elas não querem credenciar todos os serviços da clínica, exame de imagem, mais a parte ambulatorial, porque ela pensa no autogerado e tudo mais. Mas se ela tiver essa necessidade, ela acaba assim credenciando. E aí, às vezes, esse prestador, como ele não aceita o valor da consulta ofertada pela operadora, existe um pulo do gato aí que você pode fazer enquanto prestador. Agora, claro, para eu fazer isso, eu tenho que estudar meus custos. Eu tenho que saber que eu não vou ter prejuízo. O que eu faço? A operadora me paga, imagina a operadora paga para mim, enquanto prestador, R$100 no valor da consulta. Esse profissional não aceita menos que 150. Eu aqui, enquanto prestador, tenho outros serviços para ofertar para a operadora. Só que a operadora não tem interesse em todos esses meus serviços, ela tem interesse nessa consulta. Essa consulta que é a chave, que se eu tiver esse profissional, eu vou conseguir o credenciamento. Eu vou conseguir esse profissional, se for interessante para mim, eu vou pagar essa diferença para esse profissional e vou conseguir resgatar esse valor com os serviços que eu tenho aqui e vou credenciar com a operadora. Mas entenda, você não vai fazer isso sem estudar todo o seu
processo antes, todos os seus custos. Se você fizer isso, simplesmente você acaba tendo prejuízo, sim. Se você tiver um serviço aqui para ofertar, mas esse serviço quase nenhuma operadora contratualiza. Essa aqui resolveu, mas só que eu também não tenho demanda para atendimento. A operadora não tem demanda para me mandar e eu dar vazão para esse serviço que eu tenho aqui. Então eu tenho que estudar se esse é um serviço que é buscado com muita frequência e aí sim, eu consigo compensar essa diferença de valores. Então, tudo é uma questão de análise. Você precisa estudar o caso. E aí, você oferta o serviço para a operadora. Credenciamento não é fácil, como eu estou falando para vocês. Mas você consegue. Existem algumas coisinhas, algumas coisas que você consegue alinhar e conseguir o credenciamento. E aí, após feito tudo isso, você conseguiu, você fez toda a negociação, você fez todo esse trâmite aí que eu acabei de falar para vocês. E agora fez o contato com a operadora, mandou a carta proposta e recebeu a resposta positiva da operadora em relação ao credenciamento. É o melhor dos mundos, né, gente? Só sabe a satisfação de receber uma resposta positiva da operadora quando você está solicitando o credenciamento, quem está nessa área. O pessoal do comercial normalmente sabe disso. Não é fácil, é árduo, é um caminho longo. Não pense que você vai iniciar um credenciamento hoje, uma solicitação de credenciamento, e daqui um mês ou 15 dias já está tudo pronto. Não pensa isso. Você demora pelo menos uns 3 meses. Normalmente, o tempo mínimo, tempo médio disso, 2 meses, 3 meses, esse é o tempo que o operador... Isso se você fizer um bom trabalho. Se você tiver um bom relacionamento com a operadora, se você souber como lidar, porque tem que saber... Né? Você tem que ter um jogo de cintura muito intenso, você tem que saber lidar com a operadora para você ter essa resposta positiva no menor tempo possível. Então você conseguiu, chegou, teve uma resposta positiva da operadora, é o melhor dos mundos, você está feliz da vida. Normalmente, quem encaminha a minuta de contrato para assinatura é a operadora de plano de saúde. Ela é a contratante e você é o contratado. Você, enquanto prestador, é o contratado. Então, você vai receber essa minuta de contrato. Chegou a minuta de contrato e agora, o que eu faço? Estou feliz da vida, recebi e tal, foi aprovado e eu estou com esse contrato em mãos, vou assinar e quero me livrar e quero começar a prestar o serviço. É assim, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não assine nenhum contrato sem ler. Não assine contrato, não, leia a minuta de contrato, você precisa ler as entrelinhas, tem que ler tudo. Você está acabando de firmar um contrato que é no mínimo 1 ano. Isso ainda tem algumas operadoras que mandam contrato com prazo indeterminado, caso não haja manifestação entre as partes, ainda tem isso. Mas normalmente é 1 ano, a Agência Nacional de Saúde estabelece 1 ano. Então, observe, leia o contrato, leia as entrelinhas, leia tudo que está no contrato. Não adianta você só mandar para o jurídico, e o jurídico lê a parte mesmo só jurídica. Não, você tem que saber. Você, enquanto prestador de serviço de saúde, que tem esse profissional capacitado, porque você precisa ter esse profissional que conhece de saúde suplementar, ele vai precisar ler as entrelinhas, ele tem que entender sobre cobranças, ele tem que entender sobre tudo que envolve a saúde suplementar, sobre prazos, sobre tempo de reajuste, sobre tudo. O que deve conter nesse contrato? Essa pessoa tem que saber tudo que deve conter nesse contrato. Prazo de atendimento, validade da guia, prazo para cobrança, prazo para pagamento após o envio da cobrança, prazo para recurso de glosa, né? O prazo que a operadora tem para te pagar, no momento que ela te paga, ela já te manda um demonstrativo de cobrança. Esse demonstrativo de cobrança, quando você faz a conciliação, você já consegue identificar o que foi glosa ou não. Então, o tempo que ela tem para te pagar, normalmente é o tempo que você tem para recursar a glosa. E o tempo que está no... Isso tudo tem que estar em contrato. Então, o tempo que está no contrato para eu recursar a glosa, a operadora tem o mesmo tempo para me devolver a resposta do recurso de glosa, se ela aceita ou não. Tá? Existem algumas coisas, algumas regras que tem nas normativas, nem tudo está no contrato, por isso que você tem que conhecer. O profissional que trabalha com prestador de serviço de saúde tem que conhecer as regras, porque nem tudo vai estar em contrato, mas a grande maioria os detalhes, o que vai estruturar minha cobrança, o que vai estruturar esse meu relacionamento com a operadora, eu enquanto prestador de serviço de saúde, precisa conter. Prazo de retorno de consulta, precisa conter. É interessante. E a gente já teve muitas discussões técnicas
e acaba dando muito conflito essa questão de ver o contrato sem a definição do prazo de retorno para a consulta. A gente sabe que, segundo o CFM, segundo o Conselho Federal de Medicina, quem define o tempo de retorno, na verdade, é o médico. Né? Ainda tem mais umas questões. Esse paciente, se ele vier para um tratamento agora, e aí daqui 2 dias, 3 dias, ele tem uma outra patologia, um outro CID, isso não é considerado mais retorno. Então, são regrinhas que precisam ser conhecidas. Mas, de forma administrativa, o ideal é que tenha no contrato o prazo de retorno. Se for da mesma especialidade e tal, tem algumas coisinhas que tem que ser entendidas no contrato, mas essa pessoa precisa entender sobre as tabelas de honorários e tem que conter no contrato qual é a tabela de cobrança de honorário, qual é a tabela de cobrança, a tua tabela de taxas, a tua tabela de materiais, de medicamentos, e não adianta nada eu só identificar no contrato que esses itens estão contidos e eu não saber interpretar. Eu preciso saber interpretar a tabela de cobrança. Nem sempre no contrato vem definição de valores. No contrato vem dizendo qual é a tabela. Aqui na minha área de ação, aqui em Manaus, normalmente a gente trabalha com a tabela CBHPM, é a tabela de maior uso aqui. Eu sei que ainda existe a MB e tudo mais, o pessoal trabalha inclusive com LPM em algumas regiões. Aqui a gente não trabalha com LPM, mas pelo menos eu não vejo. Mas a MB a gente ainda vê com uma certa frequência. Então você precisa saber interpretar a tabela. Vem para você no contrato as variáveis que vão chegar, que vão te dizer qual vai ser esse valor. Então você precisa saber o que é custo operacional, o que é porte na CBHPM, quais são as regras de escalonamento, cada tabela tem sua regra. Detalhe, gente, no contrato ele cita a tabela. Você precisa obedecer, no momento da cobrança, as regras que estão contidas na tabela citada no contrato. Tem uma coisinha que as operadoras costumam fazer. A gente define uma tabela, quando você menos espera, você começa a receber glosa, valor cobrado maior, algumas coisas nesse sentido. Quando você observa, a operadora está utilizando uma tabela própria, e aí ela coloca simplesmente no portal dela, que a partir de um determinado período vai ser essa tabela e tal. Não, você tem um contrato. Não aceita. Você, enquanto prestador, você precisa saber que o seu contrato tem uma validade. Você não pode. A operadora não pode trocar as regras do nada, jogar lá no portal dela e dizer que a partir de agora vai funcionar assim. Não é assim a regra do jogo, não. Precisa estar no contrato. Ela tem que mandar, no mínimo, para o prestador um aditivo para incluir isso no contrato. O que vale são as regras contratuais. Tá? Então, precisa saber, as pessoas que estão envolvidas nesse cenário, que trabalham com essa questão das cobranças e tudo mais, das regras, precisa saber. Precisa saber que no contrato também deve vir definido o índice de reajuste caso o prestador não consiga a livre negociação nos 3 primeiros meses do ano, né? A Agência Nacional de Saúde estabelece que o período para livre negociação entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde são os primeiros 30 dias do ano. Caso você não consiga chegar a essa negociação, a essa livre negociação, daí você vai utilizar o reajuste automático que está no seu contrato. E o reajuste que você conseguiu aqui, ainda que em livre negociação, ele vai ser aplicado na data de aniversário do seu contrato. Agora, é claro, a Agência Nacional de Saúde, ela regulamenta e, ao mesmo tempo, ela deixa livre. Todas essas regras que eu estou falando para vocês aqui, e tem que ter em contrato, sim, mas essas questões do reajuste, que é nos 3 primeiros meses do ano, se você não conseguir e você tiver um bom relacionamento com a operadora, você acaba conseguindo argumentar isso de alguma forma e chegar num valor que seja sustentável tanto para você, prestador, quanto para a operadora. Quando a gente pensa, gente, em saúde suplementar, a gente sempre tem que pensar que a linha principal, a linha tênue desse mercado é a sustentabilidade, tá? Quando eu penso num reajuste, quando eu encaminho para a operadora um reajuste, eu tenho que pensar na sustentabilidade. Eu sozinho, prestador, quando eu trabalho dessa forma, em parceria com operadoras de plano de saúde, eu não sobrevivo. Da mesma forma, a operadora de plano de saúde não sobrevive sem mim. Então, nós somos vias de mão dupla. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, eu não posso pensar só no meu umbigo aqui, que eu vou sucumbir sozinho. E não é essa a intenção, né? Nem do prestador e nem da operadora. Tá? A gente não sabe nem como é que vai ficar essa saúde suplementar daqui uns dias, porque a gente sabe que está
essa decisão, né? É quase que definido que o rol vai ser apenas exemplificativo, que a vida toda tinha esse caráter, né? A ANS utilizava o caráter taxativo, mas quando o paciente judicializava a questão, e judicialmente isso sempre era a favor do usuário. Enfim, essas questões têm que ser discutidas agora, a gente não sabe ainda qual vai ser a definição, mas essa parte, esse mundo da saúde suplementar vai ficar cada vez mais difícil. Imagina você, o rol, né, agora ele é apenas, se ele passar a ser apenas exemplificativo e eu disser que qualquer serviço que seja buscado, tem alguns critérios lá, que tem que ter uma avaliação da Conitec, que tem que ter registro na Anvisa ou em alguma organização ainda que não seja nacional, eles citam direitinho, que eu não lembro agora para dizer para você exatamente quais são os critérios, mas existem alguns critérios. Ainda assim, passa a entrar muita coisa no rol. Quando a gente inclui bastante tecnologias, quando a gente inclui todos os procedimentos no rol, e eu digo que a operadora de plano de saúde, ela vai ser obrigada a disponibilizar para o usuário tudo isso, isso influencia para todo mundo, para o prestador também, acredite. O impacto não vai ser pequeno, né? Os planos de saúde, se estão caros agora, vão ficar muito mais depois disso. Reajuste não se dá necessariamente toda vez que inclui uma nova tecnologia no rol, mas isso vai ter um impacto muito grande. E plano de saúde, isso é compartilhado, né? É como um seguro. Imagina o seguro do seu carro. Eu pago um seguro para não utilizar, mas todo mundo paga. Essa conta é de todo mundo. Essa conta não é só de quem utiliza, não. Então pensa que esse plano de saúde vai ficar muito mais caro para os usuários, né? Quem é que sofre também com isso? Se eu tiver uma rede, se a operadora de plano de saúde, se a rede de usuário dela reduzir, eu, enquanto prestador, também vou ser afetado, porque eu vou ter menos clientes para atender. Então, a gente tem que pensar, esse é um mercado que tem que ser estudado com muito critério, com muito cuidado. Essas decisões têm que ser muito bem pensadas. Não pode tomar uma decisão dessa de forma emotiva, tem que usar a razão. É muito menos nesse período eleitoreiro, né? Essas decisões, para mim, nenhuma dessas deveria ser tomada nesse momento. Mas, enfim, isso é outra questão. Mas são questões que envolvem a nossa saúde suplementar e que impactam diretamente nas pessoas que estão envolvidas nesse cenário todo. Então, tudo isso deve conter, voltando aqui para o nosso assunto, que deve conter no contrato, né? Tudo que eu acabei de falar para vocês aqui, calendário de envio de cobrança. Nem sempre o calendário de envio vem no contrato, às vezes está lá no portal da operadora, então tem que observar, tem que acompanhar sempre o portal da operadora com relação a essas questões administrativas. Não com relação a reajuste, tá, gente? Reajuste não pode ser jogado simplesmente lá no portal da operadora, não. Parte administrativa, formulário, essa coisa toda, tudo bem que ponha lá, mas reajuste não. Vencimento do contrato tem que conter, normalmente é 1 ano, como eu falei para vocês, mas às vezes vem de forma indefinida, né? As definições da LGPD tem que ter no contrato, regras para análise da auditoria, tudo isso tem que ter em contrato, gente. As regras que envolvem, os critérios que envolvem a saúde suplementar tem que ser estudado a cada dia. A saúde suplementar, como o próprio nome diz, era para ser só um complemento da saúde pública. Mas como a gente sabe, a saúde pública nossa, a gente sabe que as questões econômicas no nosso país não são fáceis de lidar, cada dia a gente está tendo mais variáveis que complicam essa parte da saúde, né? Então, a saúde suplementar passou a ser essencial. Por isso que a gente tem que cuidar desse cenário, a gente tem que cuidar desses atores envolvidos para que a gente mantenha esse mercado de forma sustentável. É necessário discutir, sim, é necessário discutir de forma saudável, é necessário montar rodas de conversa, montar especialistas, reuniões com especialistas, trabalhar, saber qual é a melhor forma de atuar, de forma que a gente possa fortalecer cada vez mais esse nosso mercado. Prestadores de serviço de saúde tem que conhecer, tem que saber direitinho como é que trabalha, tem que saber quais são as regras que vão manter essa sustentabilidade, não necessariamente só esse modelo de cobrança que existe, né, por itens, né? Existem vários modelos de cobrança no momento, modelos de cobrança por performance.
tem que encontrar a saída. Quando a coisa afunila, tem que encontrar a saída. Existe saída. É só você pensar um pouco mais, é só você trabalhar nas possibilidades que você encontra a saída sim. Tá bom, gente? Eu vejo que ainda tem bastante gente aqui comigo. E é isso, gente. Nosso assunto hoje, essa questão das variáveis e das nuances que envolvem essa parte da saúde suplementar é grande, tá? As regras não são poucas, a gente só deu aqui praticamente uma introdução, tá? Nas regras do jogo que evitam que o prestador tenha perdas financeiras. Existem muitas, a gente trabalha na questão de glosas, a gente trabalha na questão da cobrança mesmo em si, né? Os processos, né? Fortalecimento de processos, são muitas variáveis. A gente vai falar sobre todas elas no decorrer do tempo aqui nas nossas lives. Tá bom, gente? O nosso assunto hoje era esse. Eu estou finalizando aqui a nossa live. Alguém quer entrar? Alguém quer fazer algum questionamento? Sempre que eu falo aqui, sempre que eu monto as nossas lives, eu deixo sempre vocês à vontade. Caso alguém queira entrar por um momento e conversar um pouco, trazer sua experiência, seu diferencial, o que você faz, pode me pedir aí para entrar que eu aceito, tá? A gente ainda tá com tempo para conversar. Se alguém quiser entrar, diz aí que eu te aceito aqui e a gente conversa mais um pouquinho, você traz sua experiência. Isso aqui, gente, esse canal nosso aqui é justamente para isso. É pra gente conversar, é pra gente debater, é pra gente trazer ideias, pra gente discutir o que é mais interessante, de que forma a gente manter esse nosso mercado sustentável. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia, esse é o meu objetivo e eu tô com vocês aqui sempre, tá? Então, se ninguém quer entrar, ninguém quer fazer perguntas, eu vou me despedir de vocês aqui e eu vou programar a próxima live, tá? E eu aviso para vocês aqui nos stories. Sempre que termina os stories, a nossa live aqui, eu deixo nos stories lá uma caixinha de pergunta para vocês falarem, colocarem lá os posicionamentos de vocês e a gente conversa, a gente responde. Se não quiser fazer pergunta na caixinha, manda no meu direct. Lá na bio também tem inclusive meu WhatsApp, tá? Me manda lá seu questionamento que a gente conversa. Às vezes, eu não respondo o WhatsApp no primeiro momento porque a gente trabalha, né? Nossa vida é um pouco corrida, mas assim que eu posso eu respondo e eu tento manter sempre essa proximidade de vocês o quanto antes eu tenho tentado responder, tá bom? Um abraço para vocês, obrigada por quem esteve aqui, quem ficou até o final, quem não pôde ficar até o final também, obrigada por quem entrou e até a próxima, galera. Beijão para vocês, fiquem com Deus. Obrigada, Adriana, obrigada.